Agora, Simone, você falando dessa forma, eu fiquei pensando nos professores em sala de aula, né? Eles, assim, muitos conhecem, né? Por exemplo, tem alguns que têm até um preparo, né? Antes de dar a aula. Nas próprias faculdades tem lá algumas disciplinas, né? Básicas sobre Sim. inclusão, mas quando chega na sala de aula e se depare, né, com uma criança, né, ou mesmo um adulto, né, vamos pensar também em faculdades, né, professores de faculdades que se depara com adultos com deficiência, e muitas vezes essas crianças ou esses adultos, eles não sabem, né, dos apoios que eles podem ter para poder ter mais essa autonomia, né, que você diz da questão do uso, né, de qualquer material. Que dica que você dá, assim, para que os professores, eles possam, se eles não souberem, né, assim, como ajudar, como é que eles podem fazer essa busca, né, de ajuda? Onde que eles vão procurar Uhum. essa Tá. ajuda? Olha, a primeira coisa que eu oriento na questão do professor é ele conhecer a sala de aula dele, né? Muitas vezes a criança chega com um diagnóstico, muitas vezes na matrícula é citado lá que a mãe fala, meu filho tem uma deficiência visual, auditiva, ele tem um diagnóstico de autismo, só que algumas vezes não vem esse diagnóstico. E muitas vezes o professor que vai identificar alguma alteração do aluno dentro da sala de aula. Mas vamos pegar aquele aluno que fez a matrícula e sim colocou que tem um diagnóstico que está realmente inserido na escola, na sala de aula, mas que tem uma deficiência. A primeira coisa que o professor tem que fazer é aproximar e interagir socialmente com esse aluno, tá? Independente da sua deficiência. A primeira coisa é a empatia, a questão da sintonia, de você compreender, verificar com ele o que é necessário, o que ele precisa para ser auxiliado durante o processo, e nada melhor do que você fazer essa pergunta a ele, né? Então, você pergunta para o aluno ou para o professor, ou para o pai, que é responsável, quando a gente vê que é uma criança mesmo, né? No que eu posso te ajudar, né? Qual a sua maior dificuldade? Porque muitas vezes a criança tem uma deficiência visual, mas ela enxerga 5%. Ah, tá, ela enxerga 5%, mas então, vamos tentar descobrir qual é a fonte que ela consegue enxergar? Isso é o primeiro passo. Ela tem uma deficiência auditiva, ela tem uma comunicação em libras, mas o professor pode muitas vezes trazer a apostila dele da aula de libras e começar também a trabalhar em cima do que ele está aprendendo na aula de libras, junto com ele dentro da sala de aula e ensinar os outros alunos também. Então vamos todos falar um bom dia, vamos todos conversar um pouco em libras, né? É importante e é por lei ter um tradutor de libras dentro da sala de aula, se você tem um deficiente auditivo. É importante você ter um auxiliar técnico dentro da sala de aula, quando você tem uma criança com deficiência dentro da sala de aula. E é importante a escola oferecer um auxílio contraturno também, que é o que vai auxiliar no aprendizado da criança. Então, se ela tem aula de manhã, à tarde ela tem esse reforço escolar. E assim por diante. Com relação a demais adaptações que possa levar, ou mesmo uma postura dentro da carteira, ou usar um lápis, ou o material escolar, isso tudo é fundamental procurar o profissional que trabalha com essa criança, que é o terapeuta ocupacional, né? Então, se a escola não tem um terapeuta ocupacional, entre em contato com o terapeuta ocupacional da criança, ou do último terapeuta que ela teve contato, e conversa com ele, que é o profissional mais indicado para orientar tanto a família, como o aluno, como o profissional, o professor, no caso, né?